Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você tirar um pouquinho, do seu precioso tempo e passar por aqui pelo canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Que Deus em Cristo Jesus continue a te abençoar, minha amada e meu amado. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 5. Louvado seja Deus da nossa EBD do segundo trimestre de 2024. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A revista que nós estamos estudando é essa daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. E a nossa lição de hoje é a lição de número 5, que tem por tema os inimigos do cristão. Será que o crente tem inimigo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Quais são? Quem são? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso texto áureo, louvado seja Deus, aleluia, diz assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. A verdade prática diz: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Então, na nossa jornada com Cristo, nós temos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, o diabo, a carne e o mundo. Eles sempre vão tentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos atrapalhar. Mas maior é Cristo, louvado seja Deus, que está conosco para nos dar a vitória. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, deste assunto, louvado seja Deus, aleluia. Estamos no nosso segundo trimestre, louvado seja Deus, de 2024. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Aleluia. A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada mesmo de coração a todos vocês que têm passado por aqui, que têm se inscrevido, deixado seu joinha. Que nosso Deus continue a te abençoar e a te dar vitória. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, no seu capítulo 6, e versículo 11 até o 14, 1 João 2, 15 e 17. Louvado seja Deus. Romanos 6, 11 diz assim: assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a partir do momento que nós fazemos uma aliança com o Mestre, nós somos agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma nova pessoa, uma nova criatura em Deus, aleluia. E agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos, aleluia, nos considerarmos mortos para o pecado. Nós não podemos, mais darmos lugar ao pecado, aleluia. Por quê? Porque o pecado é nosso inimigo e ele nos impede de chegarmos ao céu. Aleluia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, que o pecado ele não venha mais reinar em nosso corpo, em nossa vida, em nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque se ele reinar em nosso corpo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Nós vamos estarmos afastados de Deus, aleluia, e nós vamos estarmos fazendo a vontade do inimigo. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Porque tem pessoas que elas o tempo todo, pecam, o prazer delas é pecar.
O prazer delas é irritar os outros, o prazer delas é fofocar, o prazer delas é inventar mentira, o prazer delas é se levantar contra mim e a sua vida. Então isso são obras, né, da carne, são obras que faz, né, a gente pecar e nos afasta de Deus. Tem pessoas que vivem na fornicação, né, no adultério, no roubo, né, na prática da masturbação, né, ali, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tempo todo a pessoa está pecando, o tempo todo ela está dando lugar ao pecado, reinar no corpo, reinar no seu corpo mortal, né? E aí essas práticas pecaminosas nos afasta de termos uma vida santa, né, ao lado do nosso Deus. Aleluia. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então nós, né, nós servos do Senhor, devemos todos os dias nos apresentarmos a quem? A Deus e ao mundo. Aleluia. Louvado seja Deus como vivo dentre os mortos. Aleluia. Um morto, ele reage. Um morto, ele tem desejo. Um morto, ele pratica alguma iniquidade, alguma prática do pecado? Não. Por que o morto não dá lugar ao pecado? Porque ele está morto. Ele está morto. E o morto, ele não reage a nada. Então é assim que Paulo ele está dizendo, que é para eu e você, nós, né, nos comportarmos nesse mundo pecaminoso, caído e afastado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz que nós devemos nos apresentarmos vivos dentre os mortos. Então, hoje nós estamos vivos, nós temos vida em Cristo. Nesse mundo afastado de Deus, no meio de uma sociedade pecaminosa, no meio de uma sociedade corrompida, nós estamos, louvado seja Deus, vivos, mortos para o mundo e vivos para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hoje nós estamos debaixo da graça. Nós não estamos mais debaixo da lei. Aleluia. A graça nos alcançou, a graça nos libertou, a graça nos afasta do pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, aleluia, morreu naquela cruz, aleluia, louvado seja Deus, para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar, para nos redimir do pecado. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tem crente hoje amando mais o mundo do que a Cristo. Amando mais o mundo, as coisas que estão no mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do que a Deus, aleluia. Anda de mãos dadas com o mundo, aleluia. Todo dia tem um namorado, todo dia cai, todo dia desliza, todo dia diz um palavrão, compra e não paga, se veste como qualquer pessoa. E a Bíblia, amados e amadas, ela nos dá respaldo que nós somos diferentes. Nós somos separados, nós somos comprados e nós não podemos mais nos comportarmos, nem andarmos e nem seguirmos o curso do mundo, nem obedecermos às leis mundanas, a vontade do mundo. Nós não devemos fazer mais, porque a vontade do mundo é o quê? Aleluia, pecar, se afastar de Deus, aleluia, porque o mundo ele gosta. Ele vai oferecer as coisas mundanas que agradem a nossa carne. E a nossa carne, ela quer o quê? Pecar. A nossa carne, ela quer o quê? Se afastar de Deus. A nossa carne, ela não quer andar com Cristo. Mas o Espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Espírito, ele quer as coisas de Deus. Ele quer estar perto de Deus. Ele quer estar sendo alimentado das coisas de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, nós devemos fugirmos, aleluia, das coisas mundanas, das práticas pecaminosas do mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, por que tem muito crente hoje sofrendo, pagando preço? Porque ainda ama o mundo.
E Deus não vai abençoar uma pessoa que ama o mundo. Deus não vai abençoar uma pessoa que ama o pecado. Deus não vai abençoar uma pessoa, nem andar de mão dada com uma pessoa que ainda está ligada ao pecado. Que o prazer dela é pecar. Que o prazer dela é fazer o corpo dela, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Um instrumento de pecado. Uma casa de pecado. Nosso corpo é casa, é templo, é morada do Espírito Santo. Mas tem pessoas, amadas e amados, nós sabemos que andam assim, de mão dadas com o mundo. Tem palavrão, assiste filmes pornográficos, filmes que não agradam ao Senhor, enquanto o Senhor diz que nós não devemos botar coisas mundanas diante dos nossos olhos, né? Louvado seja Deus, mas tem gente que ela anda assim, desse jeito. E aí que as bênçãos do Eterno, e o Senhor não abençoa, igreja, o Senhor não abençoa. Se você ler a Bíblia como eu leio, você vai ver que o Senhor não tem comunhão com o mundo. O Senhor é separado do mundo, Ele quer que nós sejamos separados do mundo também. E Ele não abençoa quem está no mundo. É a misericórdia de Deus, que ela é nova a cada manhã e ela é para todos. Então, como uma pessoa trabalha, como uma pessoa esforçada, Deus aí, louvado seja o nome de Jesus, permite ela conquistar algumas coisas por causa do esforço, do suor dela, do trabalho dela. Mas as bênçãos do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, é totalmente diferente de que uma pessoa trabalhar e ela conseguir, ela receber ali por causa que ela se esforçou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Porque o trabalho, ele dignifica o homem, dignifica a mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela come do próprio suor do seu rosto, ele come do próprio suor do seu rosto, né? E a misericórdia de Deus é ali sobre aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus dá vida a ele. Louvado seja Deus e a ela, porque não é o inimigo que dá vida ao homem, é Deus. Porém, as bênçãos do Senhor, eu tenho que escolher se eu quero bênção ou maldição. A própria palavra do Senhor fala em Deuteronômio. Se eu quero as bênçãos do Senhor, eu tenho que trilhar nos caminhos do Senhor. Se eu quero o caminho da morte, aí é outra coisa, é outra história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Eu não sei por que tem pessoas que se revoltam com a palavra de Deus quando a gente está pregando. Porque não lê a Bíblia. Porque se lê a Bíblia, vai ver que Deus, Ele não deixa dúvida para ninguém. Ele não deixa dúvida para ninguém. Eva, ela pecou por quê? Porque Eva já estava no coração dela pecar. Todo dia ela olhava para aquela fruta e ela desejava. Então o inimigo vendo aquela ação dela ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, aquele desejo dela ali, vem conversar com ela. E Eva peca. Porque quando a gente peca, irmãos, já está no nosso coração. Quando passa uma mulher mesmo, aí o homem olha uma vez. É normal olhar uma vez. Mas olhou a segunda, já não é normal mais. Quando ele olha a segunda vez é porque algo naquela mulher lhe chamou a atenção. Quando ele olha a terceira é porque ele já está interessado nela. Bem assim a mulher com o homem. O homem passa, a pessoa olha porque nossos olhos vão ver de tudo nessa terra. Mas aí olhou, daqui a pouco, ó, olhou de novo, daqui a pouco olhou de novo. Aí ali começa a maquinar, começa agora a desejar, começa agora a pensar como é que vai fazer para realizar aquele desejo. É assim que a carne faz. Nós sabemos que é assim, nós não somos criança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí agora o pecado começa a achar legalidade e a pessoa vai se enrolando no pecado. E o Senhor Jesus, ele disse, se olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério contra ela. Então Jesus, ele era bem direto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí a pessoa não lê Bíblia, aí fica inflamado com a gente que fala a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. A soberba, ela afasta o homem de Deus. A soberba foi quem fez Satanás, né, ser expulso do céu. Porque Satanás, ele queria ser igual a Deus. Ele era o anjo mais bonito que tinha lá, perfeito, lindo, em formosura. Deus criou ele. Ele é um ser criado, Deus criou. Aleluia. Ele era, louvado seja o nome do Senhor Jesus, regente lá dos louvores lá do Senhor. Mas um deles se exaltou, um deles quis ser maior, igual a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus expulsou ele de lá, por causa da soberba.
E quantas pessoas têm perdido a presença de Deus porque se tornaram pessoas soberbas, pessoas egoístas, né? Pessoas que ela agora só se preocupa com ela, com o eu dela, com o eu dele, só olha para o seu próprio umbigo. E essas pessoas estão afastadas de Deus e nem percebem que já estão afastados do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. A concupiscência dos olhos, tudo que vê, deseja, quer, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque os olhos é um portal, aleluia. Os nossos olhos é o portal do nosso corpo, aleluia. Louvado seja Deus, é por Ele que nós olhamos, nós desejamos, nós queremos. Você passa numa loja, você vê um móvel bonito, eu quero comprar também um daquele. Você vê um carro, eu quero um daquele também. Uma roupa bonita, eu também vou trabalhar para comprar um desse. Um celular, né? Eu quero um desse. Porque você viu, você desejou. Agora você, no seu coração há o desejo que você quer realizar aquele sonho. Bem assim, é o pecado. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, bom é fazer a vontade do Senhor, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós permanecemos para sempre ao lado de Cristo. Aleluia! A introdução diz assim: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Eu peço a vocês, irmãs, que se inscrevam, deixem o seu joinha, se sentir de Deus, compartilhe. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse canal é um canal simples. Louvado seja Deus, mas é da palavra de Deus que edifica a minha vida e a sua vida. Deixe também o seu pedido de oração. Também, se não gostar, se inscreva. Talvez você não goste desse vídeo, mas goste de outros, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então me ajude a fazer a obra de Deus e você será bem-aventurado e recompensado pelo Senhor. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar, que primeiro é o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa, porque a carne está dentro, né? Significa os nossos desejos pecaminosos, né? Por isso que ela está do lado de dentro, aleluia. Desejos pecaminosos, é a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza ruim, tudo a gente quer vingar, a gente quer dar uma resposta, quer botar o dedo na cara, quer falar mesmo, mas aí o Senhor diz: queima a carne, vigie, não é assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, desce na minha presença, me busca, e aí a gente vai queimando a carne ali na presença do Senhor e não vamos dando legalidade a ela, porque é o maior inimigo do homem, irmãos. Para mim, na minha visão, né, como serva de Deus, o maior inimigo do homem é a carne. Aleluia. É a minha natureza. Aleluia. Porque o diabo ele já foi vencido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo, louvado seja Deus. Aleluia. Se a gente estiver alicerçado no Senhor, a gente consegue rejeitar o mundo. Mas os desejos, você luta contra ele todo dia, toda hora. Pensamentos malignos que passam na nossa mente, que só o sangue de Jesus. E aí a gente tem que lutar todos os dias contra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse pecado. Louvado seja contra a nossa natureza mesmo pecaminosa. Que por mais que sejamos espirituais, mas nós estamos aqui nessa terra, a gente se ira, a gente se aborrece, né? A gente se chateia, a gente fica triste, nós temos emoções, sentimentos, né? Louvado seja, que geram tudo isso. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Então, o primeiro inimigo que nós vamos estudar agora, da nossa caminhada, né, que tenta atrapalhar a nossa caminhada, é o diabo. Não, entendeu? Então, o diabo, irmãos, ele é real. Né? A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, né? A gente vê lá em Gênesis, ele enganando Eva. Né, no Antigo Testamento, as ações de Satanás, né, são descritas lá em Gênesis 1, Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias.
A gente vê ele tentando ali Jó, né? Pedindo a Deus para tocar em Jó. Então ele existe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é real. Louvado seja Deus, eu sempre digo que tem dois seres que o homem nunca deve brincar. É Deus, porque ele é espírito. Nós não vemos, nós enxergamos nosso Deus através dos olhos da fé. E Satanás, porque ele é astuto, ele é enganador, ele é destruidor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é malfeitor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente vê ele enganando Eva. A gente vê ele ali, né, destruindo a família de Jó, as coisas de Jó, colocando doença em Jó. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente vê, né, em Ezequiel também, ali, né, fala sobre ele, quando ele quis ser maior, ser igual a Deus. Aleluia. A gente vê ali em Zacarias também, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus menciona. Então, 25 vezes a gente vê a atuação de Satanás ali nos evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás, né? O próprio Jesus fala da realidade, né, de Satanás, está em Mateus 13, 39, Lucas 11, 18. Né? Jesus fala dele. Né? Jesus também fala da descrição de Satanás nas Escrituras Sagradas. Né? O Senhor descreve, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, as características do inimigo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as Escrituras Sagradas diz assim, Satanás, as Escrituras Sagradas mostram Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, irmãos. Então, Satanás, ele tem, né? Ele não é o Todo-Poderoso, louvado seja Deus, mas ele tem poder de matar, roubar e destruir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vê quando o arcanjo está ali disputando o corpo de Miguel, de Moisés, né? O arcanjo está ali disputando o corpo de Moisés. Ele não ousa, né, repreender Satanás, porque ele entende, ele sabe que Satanás, né, ele tem poder. Ele sabe que Satanás, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é qualquer coisa. Hoje a gente vê muita gente dizendo dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda na cara do cão, né? E vai aí com essa patifaria vergonhosa, né? Chula, né? Que afasta o povo da presença do Senhor. Uns crentes bagunceiros, uns crentes com espírito de chocarrice, uns crentes que só sabem bagunçar no meio da igreja. Testemunho que é bom, nada, não dão testemunho. Né? A gente vê a bagunça, o crente que é sério, que leva as coisas de Deus, a gente está vendo a bagunça acontecendo aí dentro da casa do Senhor, que nem é nem casa do Senhor, é casa deles mesmo, né? Eles dizem, né, que é casa do Senhor, mas não é casa deles mesmo, a casa da baderna, a casa da bagunça, né? E aí fica, dá-lhe bicuda, vive tudo no adultério, na fornicação, na patifaria deles, e querendo expulsar o diabo. E o diabo entranhadão dentro do corpo deles. E eles não enxergam. E o Senhor Jesus diz que com esses e para com esses a destruição virá. Virá repentina destruição. Só que o povo não lê a Bíblia. O povo quer mamão com açúcar. O povo quer passar da mão na cabeça. O povo quer só a benção. E Deus não abençoa crente bagunceiro. Deus não abençoa crente bagunceiro. Deus vai abençoar o estuprador, irmãos? Seja sincero. Louvado seja Deus. Deus vai abençoar o estuprador? Pega uma criança, abusa. Pega as mulheres, abusa. Pega os velhinhos, abusa. Deus vai abençoar. A bênção esteja contigo, meu filho. As minhas bênçãos estejam com você. Não vai, irmãos. Não vai, temos que ser sinceros. Deus vai abençoar uma pessoa que vive tirando a vida do outro? O prazer dele é ceifar a vida das pessoas? Não vai. Não vai. Aí a pessoa diz, não, mas até óleo ungido eu vejo pegar e ungir o que não presta. Ungir pessoas que estão errado, pessoas que estão no pecado. Aí unge, fazer a unção aqui para Deus guardar. Guardar o quê, igreja? Se a pessoa não quer saber de Deus, a pessoa quer andar de mão dada com o inimigo e com
tudo que é ruim, Deus não vai abençoar. A pessoa se engana porque quer. E o arcanjo, o Miguel, o corpo de, eu só quero falar Miguel, o corpo de Moisés, quando estava ali sendo disputado ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está escrito aqui no livro de Judas. Louvado seja Deus, quando estava ali sendo disputado, o anjo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não ousou, né, repreender Satanás, não. Ele disse, o Senhor te repreenda. Aqui, ó, mas o arcanjo Miguel, está em Judas 1:9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Porque com Satanás, só quem pode é o Senhor. Só quem pode destruir Satanás é Deus. E só quem expulsa demônio da vida de uma pessoa é um crente cheio do Espírito Santo de Deus e que faz a vontade de Deus. Esses crentes que andam no meio da patifaria, da bagunça, não têm autoridade para expulsar Satanás. Quando manifestam um demônio, eles correm com medo, porque eles não têm autoridade para expulsar o inimigo. Por quê? Porque eles são casa do inimigo, são templo do inimigo. O espírito que está neles não é o Espírito Santo de Deus, é o espírito de chocarrice, o espírito mundano, que acha que Deus aceita tudo e quer tudo, e tudo é válido para Deus, e não é assim. Deus, ele é santo, santo, santo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Sendo o mais exaltado deles, Satanás ele fazia parte, né, da ordem angelical dos querubins e era o mais exaltado dos querubins. Está em Ezequiel 28, 12, 14. Ele era o mais exaltado além dos querubins. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem, né, que é onde eu acabei aqui de ler, elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, porque só Deus derrota Satanás. Só o Senhor, aleluia. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos, porque hoje ele é chefe dos anjos caídos. Então, todos que andam na maldade, que andam no erro, quem atua na vida dele é Satanás. Quem atua na vida da pessoa é Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas. Ele tem poder, mas estão limitadas. O Senhor limitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas é visto como Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Porque ele é visto como Deus desse século, desse mundo caído. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele cegou o entendimento de alguns. Aleluia, para que não servisse ao Senhor. Está em segundas... Cadê Jesus? Coríntios 4:4 e Efésios 2:2. Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Bom, igreja, é estudar a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós não somos enganados. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aqui, ó. 2 Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele é tido como o príncipe deste século,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele é um Deus desse século e príncipe da potestade do ar. Efésios também, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus 2:2 também fala. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. Porque Satanás ele é inteligente, Satanás ele não é burro, que nem muitos pregadores dizem aí. Não é não. Louvado seja o nome do Senhor, se ele fosse burro, ele não queria enganar todo mundo para levar o povo tudo para o inferno. E hoje ele está usando quem? Aqueles que estão muitas das vezes dentro da igreja, né, que não lê a Bíblia, quer ir no seu achismo, louvado seja Deus, aleluia, e aí com essas atitudes, com essas práticas, ele está enganando muita gente e muitos vão perecer no grande dia. Satanás também tem raiva, aleluia, desejos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá em Apocalipse 12:17 fala da raiva de Satanás, desejos, lá em Lucas 22:31 fala dos desejos dele, e vontade própria, está em Isaías 14:13, 2 Timóteo 2:26. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele, que está em Mateus 4:1, 12, Jó, louvado seja Deus, 1:6, 12, 2, 1 e 4, aonde o Senhor usa pronomes para se referir a Satanás. Né? A identidade do inimigo. Qual é a identidade do inimigo? Né? Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Então, a Bíblia ela descreve Satanás como serpente, refere-se à sua sagacidade, né? Que a serpente ela é sagaz, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e astúcia, está em Gênesis 3:1, onde fala da sagacidade dela. Apocalipse 12:9, né? Satanás, mencionado, né, 52 vezes, né, como adversário ou opositor. E Zacarias 3:1, Mateus 4:10, Apocalipse 20:2. Diabo aparece 35 vezes, né, como acusador. Louvado seja Deus, está em Mateus 4:1. Louvado seja Deus, como ele foi lá, né, tentar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, Efésios 4:27. Maligno revela o seu caráter, porque ele é mau. Louvado seja Deus. 1 João 5:18, 19. Dragão vermelho revela a sua ferocidade, porque ele é feroz. Apocalipse 12:3, 7, 9, 10. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, porque ele atua no campo, né, da mentira e da imoralidade. Tudo que é imoral, tudo que é mentira é do diabo. Então, se você anda mentindo, se você anda praticando imoralidade, louvado seja Deus, sexual, imoralidade com teu irmão, se você anda aprontando coisas que desagradam ao Senhor, você não é filho de Deus ainda, você não é nascido de Deus ainda, e você, aleluia, vai perder o arrebatamento. Louvado seja Deus. Enganador, Apocalipse 12:9, né? Porque Satanás ele é quem engana. Beelzebul, chefes dos demônios. Louvado seja Deus, Lucas 11:15. Belial, pessoa má, sem valor. Ó as características dele, de Satanás, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Está em Juízes 19:22, 1 Samuel 30:22 e 2 Crônicas 6:12. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então está aqui, né, a natureza, né, do inimigo. Louvado seja o nome de Jesus, a identidade dele, como ele é, quem ele é, como ele se apresenta. Só é enganado quem não lê a palavra de Deus. Né? O segundo inimigo do cristão é a carne. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então, o conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus na Bíblia. O tecido muscular, que é esse daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Do corpo humano e dos animais, está em Gênesis 2:21. Louvado seja Deus. O corpo humano inteiro está em Êxodo 4:7, né? E o ser humano, segundo a sua fragilidade, né? Que é a imortalidade. Salmo 78:39. A natureza humana pecaminosa, né? Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia,
a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Está em 1 João 2,16, quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões, né? Então, a glutonaria, a sensualidade, a bebedeira, relações sexuais ilícitas, né? Então, isso tudo, né, são obras da carne. A expressão revela que não há critério ou norma moral no contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência, né? É o organismo em grau elevado. Então, devemos vigiar, porque a nossa carne, ela deseja tudo isso e muito mais. E nós não podemos dar lugar a ela, né? A carne no Novo Testamento, né? Então, na perspectiva do Novo Testamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o termo grego sarxe, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Então, uma pessoa, né, que vive nas obras da carne, ela está separada de Deus, sem a presença do Espírito Santo, né, leva uma vida desregrada, sem compromisso com nada, né, louvado seja Deus, o compromisso dela é só com a carne e as obras da carne. Então, uma pessoa desse jeito, ela está separada, afastada de Deus. Aleluia. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Né? A carne se opõe a Deus e os seus propósitos. Em Gálatas 5,19, Colossenses 3, 5 e 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então a carne, ela se opõe a Deus, que ela não gosta das coisas de Deus, e aos seus propósitos, pois ela tensiona caminhar de modo independente do Altíssimo. Né? Ela quer andar só, sem a presença de Deus, sem os mandamentos do Senhor. Ela se acha, né? Ela acha que ela pode andar só. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Né? Então, a soberba, né? A soberba faz isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a pessoa haja achando, né, ser o próprio Deus. A perspectiva doutrinária da palavra carne, né? Doutrinariamente, a carne é a natureza humana. Depois da queda de Adão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a carne é a nossa natureza humana, depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano. Está em 1 Coríntios 15, 39. Mas também a natureza pecaminosa. Está em Romanos 8, 6. E nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre a carne. Como corpo e carne, como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Então, tudo, né, que nós fazemos, né, obedecendo o desejo, né, da nossa carne, nós estamos pecando diante de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome. E ali, né, corremos risco, né, quando nós obedecemos a nossa carne, nós estamos, né, estamos nos curvando a ela e deixando ela nos dominar, e corremos o risco de termos uma vida afastada do Senhor. O terceiro inimigo do cristão é o mundo, né? Então, a perspectiva bíblica da palavra mundo, né? Quais são? Há 5 conotação bíblica para a palavra mundo. A primeira é a terra, que está em Salmos 24, 1. O segundo é o conjunto das nações conhecidas, né? Louvado seja Deus, que está em 1 Reis 10, 23. A terceira é a raça humana, que está em Salmos 9, 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e João 3, 16.
A quarta é o universo, que está em Romanos 1:20. Os que se opõem a Deus, esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. João 12:31, 15, 18. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades, né? A primeira, o planeta Terra, em que habitamos, está em Salmos 19:4, a parte B, as pessoas que vivem de maneira independentes de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, né? A ideia é a de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na epístolas, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Né? Os 3 níveis de vícios infames são as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Então, diante da nossa caminhada, nós vamos dar de cara com esses 3 níveis de vícios infames, que é: louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. A concupiscência da carne, a dos olhos e a soberba da vida. Por isso temos que estarmos atentos. E o apóstolo diz, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, né? Louvado seja Deus, porque tudo isso aqui, né? A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, né? Nos afasta do Senhor. Então, a primeira é a concupiscência da carne, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Então, a concupiscência da carne, ela faz isso. Tudo que o corpo produz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o fim dele, né, são atos, né, imorais. Porque são obras corrompidas, que não agradam a Deus e nos afasta do Senhor. A parte B é a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente, a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas, oferecida pela mídia, músicas, filmes, literatura, arte, para ceder aos desejos carnais, né? Que a gente olha, tudo que a gente vê, né, vem o desejo e ali a pessoa começa a maquinar como que vai realizar aqueles desejos ali. Também nos afasta de Deus. E a terceira, a soberba da vida, né? Esse nível de vício expressa a glorificação do homem, né? No pecado, né? Porque a pessoa soberba, ela quer a glória para si, ela quer ser exaltado, quer que tudo esteja voltado para ela, né? Ou para ele. Isso é soberba e nos afasta também, né, do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Que é, louvado seja Deus, denotado, né, o seu egoísmo, vanglória e ateísmo, né? É o homem da atualidade, né? Desprezando o Criador em oposições deliberadas. Então, o homem da atualidade, o homem de hoje, né, dos dias aos quais nós estamos vivendo, ele quer ser atraído pelo mundo, pelos olhares, né, do mundo. Tudo que ele faz, ele quer like, ele quer ser reconhecido, ele quer, né, se ele tiver pouca visualização em algo que ele faz, ele já se aborrece, não quer fazer mais as coisas para Deus. Se ele não ganhar inscrito, né, ele já acha, né, que não deve fazer mais. Não tem amor ao que faz, ele é soberbo. É uma pessoa que quer a glória para si. É uma pessoa que quer ser vista, ser reconhecida, quer estar no centro de tudo. Né? Então, essa é uma pessoa soberba. Né? E isso afasta, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a pessoa, né, de Deus. Louvado seja Deus. Então, nós devemos ter muito cuidado. Ter muito cuidado, né? A gente vê Acã se corrompeu ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali a guerra, né, foi perdida. Josué perdeu ali aquela guerra por causa de Acã,
né, com a soberba dele, né, de querer os ouro, a capa babilônica, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então a gente vê na história da Bíblia, né, o homem o tempo todo ali se rebelando, né, mentindo, né, como Ananias e Safira mentiram, né, o Espírito Santo de Deus morreram, né, ali. Meu Deus do céu, tantas coisas, né, a gente vê, né, tantas pessoas que pecaram. A gente vê é, Eliseu, né, com seu servo Geazim mentindo em nome do profeta para poder receber presentes, né, ali de Naamã, né? Então a gente vê, né, o povo assim, tá ali, anda com o servo do Senhor, ouve a palavra de Deus, mas não obedece. E o tempo todo tá pecando, o tempo todo tá se afastando de Deus. O povo de Israel mesmo, né, o tempo todo se afastou do Senhor com seus pecados, né, servindo a Deus estranho. Louvado seja Deus, aleluia. Né? Então aqui também, né, já para encerrar a fala, né, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sobre o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, né? Efésios 8 fala que nós não devemos nos embriagar, né, com vinho, né, em que há contenda, mas nós devemos estarmos cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Mateus 7,21, né? Devemos estar fazendo sempre a vontade do Senhor. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele e resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa, Ele fugirá de vós. Tiago 5,7. Quando nós, né, nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, Satanás ele foge de nós. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, chegando ao término da nossa aula, a conclusão fala: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, 1 Pedro 5,8, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Gálatas 5,16 e Efésios 6,10. Então, irmãos, esta é a nossa aula de hoje. Louvado seja Deus. Se você gostou, se inscreva, deixe seu pedido de oração, seu joinha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus em Cristo Jesus nos permitir. Tenha uma vida, né, cheia do Espírito Santo. Fuja do pecado, fuja da roda dos escarnecedores. Faça uma aliança com Cristo. Não dê lugar ao diabo, porque quando a gente não dá lugar, o inimigo ele foge da nossa vida, porque o Senhor nos dá força para a gente vencer. E só vence Satanás um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Crente com espírito de chocarrice não vai vencer o inimigo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e todas na paz do Senhor Jesus. Tenham uma excelente tarde na doce presença do Altíssimo.